Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura dos vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. A leitura não, a chamada, desculpa, gente. Christopher Jamison da Silva, presente. Johnny Lima Tavares. Presente. Jaqueline Pereira Arimura. Presente. Jeová da Silva Prado. Presente. José Leriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Presente. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim, atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação, não havendo necessidade de fazer a sua leitura conforme o regimento interno da Casa. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Por se tratar de sessão extraordinária, passamos direto para a ordem do dia. Parecer do voto para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2017. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer e voto para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2017. Através do ofício 1376/2026, a Unidade de Arquivamento do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul encaminhou a esta Casa de Leis parecer prévio, PA 0042/2022, desfavorável à aprovação de contas do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do então prefeito, senhor Paulo César Lima Silveira, conforme deliberado na 17ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal Pleno, realizada em 17 de agosto de 2022. Preliminarmente, cumpre-se registrar que compete à Câmara Municipal proceder ao julgamento das contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, observando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Tal competência decorre do artigo 31 da Constituição Federal, bem como do artigo 40, inciso 10. Além das irregularidades sintetizadas na ementa do parecer prévio, o voto do relator consignou outras inconsistências de natureza fiscal, contábil e orçamentária, que corroboram a conclusão pela emissão de manifestação contrária à aprovação das contas. A conclusão adotada pela Corte de Contas foi fundamental em diversas irregularidades materiais, conforme registrado no voto do relator, conselheiro Valdir Neves Barbosa, entre as quais se destacam intempestividade da apresentação das contas anuais do governo, com remessa realizada dia 20/9/2018, fora do prazo legal de 2/4/2018, em violação ao artigo 46 da Lei Complementar número 160. Ausência parcial de documentos da remessa obrigatória, incluindo inventário analítico de bens imóveis, leis autorizativas da dívida fundada e justificativa dos restos a pagar cancelados.
Desrespeito à lei de responsabilidade fiscal com despesas de pessoal em cargos de poder executivo excedendo 2,61% ao limite de 54% da receita corrente líquida prevista no artigo 20. Disponibilidades de caixa depositadas parcialmente em banco privado, Bradesco, em desacordo com o artigo 164, inciso 3º da Constituição Federal. Cargo de controlador interno preenchido por servidor investido em cargo em comissão, com recomendação de realização de concurso público para provimento efetivo do cargo e melhoria efetiva do acompanhamento das contas públicas. Ausência ou insuficiência de notas explicativas junto ao demonstrativo contábil em desconformidade com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Analisando detidamente aquelas contas, assiste razão para a prevalência do parecer prévio. Vejamos por quê. A Comissão de Finanças e Orçamento, ao proceder à análise técnica e legal do parecer emitido pelo TCE-MS, entende que tais falhas configuram graves infrações aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e responsabilidade fiscal previstos no artigo 37 da Constituição Federal, razão pela qual acolhe integralmente o parecer prévio da Corte de Contas. Ressalta-se que o jurisdicionado foi regularmente intimado em 2 momentos distintos, tendo-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com concessão de prorrogação de prazo a pedido do próprio gestor. Todavia, o senhor Paulo César Lima Silveira não se manifestou, sendo declarada sua revalia nos termos do artigo 113. Posteriormente, pedido de reapreciação interposto foi julgado improcedente pelo acórdão 629/2024 e o recurso ordinário subsequente não foi acolhido pelo acórdão de novembro de 2025. Transitado em julgado em 3/2/2026, mantendo-se na íntegra o parecer prévio. Com base nesses fundamentos, a comissão entende que os fatos constatados configuram ofensa aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e responsabilidade fiscal, consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, o que impede, sob a pena de conivência institucional, a aprovação das contas em exame. A Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa de Leis, ao analisar a matéria, considera o teor do parecer prévio do TCE, entende que as falhas evidenciadas comprometem de forma relevante a regularidade das contas públicas municipais. Os apontamentos relativos à gestão fiscal revelam ofensas diretas aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, responsabilidade e transparência, não sendo meras falhas formais ou de ordem documental. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos do regimento interno, manifesta-se pela manutenção do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, votando pela reprovação das contas do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira, relativas ao exercício financeiro de 2017, na forma do incluso projeto de decreto legislativo. Assina os vereadores da comissão: Jeová da Silva Prado, relator; Luci Duarte, vogal; vereadora Jaqueline Pereira Arimura, vogal. Está em discussão o parecer para votar o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2017. Está em votação Anderson Henri Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva. A favor do parecer, presidente. Vereador Jones Lima Tavares. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Vereador Jeová da Silva.
Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza. Vereador Lucas Lopes Ribeiro. Vereadora Lucy Duarte. Vereador Ney Luiz de Araújo Pereira. Favorável conforme o parecer do TCE. Vereadora Rosanir Pereira. Conforme o parecer do TCE. Aprovado por unanimidade de voto, parecer. Única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 01/2026. Projeto de decreto legislativo número 01/2026. A mesa da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, na forma regimental, submete ao colendo plenário o seguinte: projeto de decreto legislativo dispõe sobre o julgamento das contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo, referente ao exercício financeiro de 2017. Vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, faço saber que os vereadores que compõem o plenário da Câmara aprovaram e eu promulgo o seguinte decreto. Artigo 1. Fica aprovado o parecer prévio 42/2022, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul no processo TC/MS número 10.904/2018, ficando rejeitadas as contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo relativas ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira. Artigo 2º. Dê ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional Eleitoral e Cartório Eleitoral para as devidas providências. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 23 de junho de 2026. Tânia Maria Ferreira de Souza, presidente. Projeto de lei, está em discussão projeto de decreto legislativo de número 01/2026. Gostaria de perguntar aos nobres se todos concordam com esse decreto de lei. Concordam? Anderson Arrei Januário, está em votação. Christopher James da Silva. A favor. Johnny Lima Tavares. Jaqueline Pereira Nimura. Jeová da Silva. A favor, presidente. José Ileriano Rodrigues de Souza. A favor, presidente. Lucas Lopes Ribeiro. Lucy Duarte. Ney Luiz Araújo Pereira. Favorável. Rosanir Pereira. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de voto para o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2019, com processo TCE 4403/2020. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer e voto para o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, exercício de 2019. Por meio do ofício 2543/2024, reiterando o ofício 266/2026, a Unidade de Arquivamento do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul encaminhou a esta Casa de Leis o parecer prévio favorável à aprovação com ressalva das contas do Balanço Geral da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2019. Responsabilidade do então prefeito Paulo César Lima Silveira. A conclusão adotada pela Corte
de Contas foi fundamentada em diversas improbidades e inconsistências materiais, conforme registrado no voto do relator conselheiro Flávio Caiati, entre as quais se destacam ausência de decretos de abertura de créditos adicionais, desequilíbrio de contas públicas com déficit apurado em 9 milhões, receita realizada 105 milhões, despesas empenhadas 114 milhões, mitigando pelo fato de que, ao final do mandato, a disponibilidade de caixa se mostrou positiva, tendo o relator considerado as dificuldades impostas pela pandemia Covid-19. Distorção no balanço orçamentário, com diferença de R$ 3.358 correspondente a apenas 0,16 do valor corrente, sendo falha possível de ressalva diante da justificativa apresentada pelo jurisdicionado. Divergência na conta do patrimônio líquido entre superávit de 2018. Cargo de controlador interno constituído como cargo em comissão, embora ocupado por servidor efetiva do município, exigindo-se que o cargo em si seja de provimento efetivo do quadro permanente nos pareceres. Ausência ou insuficiência de notas explicativas junto aos demonstrativos contábeis e desconformidade com o manual de contabilidade aplicada do setor público. Analisando o parecer prévio e o relatório e voto do conselheiro relator Flávio Caiati, esta comissão extrai as seguintes conclusões acerca das contas do exercício de 2019. A Comissão de Finanças e Orçamentos, ao proceder à análise técnica legal do parecer emitido pelo TCE, entende que as ressalvas identificadas, embora relevantes, foram definitivamente ponderadas pelo conselheiro relator à luz dos elementos dos autos, reconhecendo que as impropriedades apuradas na forma isolada não atingem o grau de gravidade apto a comprometer as regularidades global das contas de governo do exercício de 2019, razão pela qual não se verifica afronta aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, razão pelo que acolhe o parecer prévio favorável à aprovação com ressalva da Corte de Contas. O feito foi devidamente instruído com oitiva do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira e do atual prefeito João Alfredo Daniese, assegurados o contraditório e ampla defesa, a equipe técnica da Divisão e Fiscalização de Contas do Governo e de Gestão do Ministério Público de Contas opinaram pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação, em razão principalmente do desequilíbrio fiscal. Com base nesses fundamentos, a comissão entende que as ressalvas consignadas no parecer prévio não configuram infrações de gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas, não havendo assim ofensa irremediável aos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A Comissão de Orçamento e Finanças destaca a esta Casa de Leis, ao analisar a matéria, considerando o teor do parecer prévio do TCE, entende que as ressalvas consignadas são de naturezas passíveis de saneamento e recomendação, não configurando óbice à aprovação das contas. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos do regimento interno, manifesta-se pelo acolhimento do parecer prévio favorável à aprovação, com ressalva, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, votando pela aprovação das contas do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira, relativas ao exercício financeiro de 2019. Vereadores Jeová da Silva Prado, PP, relator. Luci Duarte, PSD, vogal. E Jaqueline Pereira Arimura, PT, vogal. Está em discussão parecer e votar para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo do exercício de 2019. Continua em discussão.
Está em votação. Vereador Anderson Henri Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva. A favor, presidente. Vereador Johnny Lima Tavares. Vereadora Jaqueline Pereira de Moura. Vereador Jeová da Silva. Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza. Vereador Lucas Lopes Ribeiro. Vereadora Luci Duarte. Vereador Ney Luiz de Araújo Pereira. A favor do parecer. Vereadora Rosenir Pereira. Voto a favor do parecer. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 002/2026. Projeto de decreto legislativo número 2/2026. Dispõe sobre o julgamento das contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo referente ao exercício financeiro 2019. Vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, faço saber que os vereadores que compõem o plenário desta Câmara aprovaram e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio 147/2024, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo TC/MS 4403/2020. Ficando aprovadas com ressalvas as contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo relativa ao exercício financeiro 2019, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira. Artigo 2º. Dê ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul para as devidas providências. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 23 de junho de 2026. Está em votação o projeto de decreto legislativo de número 02/2026. Vereador Anderson Henri Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva. A favor, presidente. Vereador Johnny Lima Tavares. Vereadora Jaqueline Pereira de Moura. Vereador Jeová da Silva. A favor, presidente. Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza. A favor. Vereador Lucas Lopes Ribeiro. Vereadora Luci Duarte. Vereador Ney de Araújo Pereira. A favor. Vereadora Rosenir Pereira. Aprovado por unanimidade de voto, única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer e votar para o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2026. 2020, né? Tá errado aqui, então. 2020. Eu que já estou antecipando. É que vota o parecer e depois o decreto. Tá numerado aqui. Comissão de Orçamento e Finanças.
Parecer e voto para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, exercício de 2020. Através do ofício 436/2026, a Unidade de Arquivamento do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul encaminhou a esta Casa de Leis parecer prévio 135/2024, referente ao exercício financeiro de 2020, sob responsabilidade do então prefeito, senhor Paulo César Lima Silveira. Preliminarmente, cumpre registrar que compete à Câmara Municipal proceder o julgamento das contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, observando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. O parecer prévio elaborado pelo Tribunal, sob a relatoria do conselheiro Flávio Caiati, aprovado por unanimidade de 22 de maio de 2024, com trânsito em julgado em 10 de setembro de 2024. Conclui pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com ressalva das contas do exercício de 2020 do município de Ribas do Rio Pardo. De acordo com a análise processual, constatou-se que a prestação de contas foi encaminhada intempestivamente ao Tribunal de Contas, fora do prazo legal estabelecido na Resolução 88, bem como na entrega dos anexos. A responsabilidade pela remessa intempestiva foi remetida ao processo próprio. A prestação de contas não foi apresentada em conformidade com o manual de peças obrigatórias, com ausência de alguns documentos. O relator verificou o cumprimento de limite constitucional referente às leis, à Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificou-se que o Poder Executivo efetuou no exercício de 2020 despesa com pessoal em 56% da receita corrente líquida, acima do limite de 54% fixado no artigo 20 da Lei Complementar 101/2000. Contudo, conforme previsto no artigo 23, caput, inciso 3º, o gestor logrou êxito em eliminar o excedente no exercício seguinte, estabilizando as despesas com pessoal em 44%. Diante disso, o relator considerou que essa circunstância não seja a rejeição das contas, mas tão somente a inclusão de ressalva. O relator constatou a regularidade do balanço financeiro, a sua contabilidade, como as demais conciliações, demonstrações, bem como sua estrutura devidamente formalizada em conformidade no artigo 103. A situação patrimonial mostrou-se prejudicada em razão da inconsistência na apuração do patrimônio líquido. Foram identificadas ainda distorções em relação a demonstrativos contábeis, bem como a ausência de notas explicativas e de parecer do controle interno, mas que, por outro lado, não ocasionaram prejuízo à análise e confiabilidade geral da prestação de contas. Ante ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças, após análise do parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, aprovado por unanimidade e transitado em julgado em 10 de setembro de 2024, acolhe integralmente a manifestação da Corte de Contas e manifesta-se pela aprovação com ressalva das contas anuais do município de Ribas do Rio Pardo relativas ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira, na forma do incluso projeto de decreto legislativo. Assina os vereadores da comissão: Jeová da Silva Prado, PP, relator, Luci Duarte, PSD, vogal, e vereadora Jaqueline Pereira Nimura, vogal.
Está em discussão parecer para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo no exercício de 2020. Está em votação. Vereador Anderson Arri Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva. A favor, presidente. Vereador Johnny Lima Tavares. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Vereador Jeová da Silva. A favor do parecer, presidente. Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza. A favor. Vereador Lucas Lopes Ribeiro. Vereadora Luci Duarte. Vereador Ney Luiz de Araújo Pereira. Favorável ao parecer. Vereadora Rosanir Pereira. Voto a favor do parecer. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto legislativo de número 03/2026. Decreto Legislativo número 03/2026. Dispõe sobre o julgamento de contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo referente ao exercício financeiro 2020. Vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, faço saber que os vereadores que compõem o plenário da Câmara aprovaram e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica aprovado o parecer prévio número 135/2024, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, no processo TC/MS número 7532/2021, ficando aprovada com ressalva as contas anuais do governo do município de Ribas do Rio Pardo relativas ao exercício financeiro 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo César Lima Silveira. Artigo 2º, dê ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul para as devidas providências. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 23 de junho de 2026. Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 03/2026. Está em votação. Vereador Anderson Arri Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva. Vereador Johnny Lima Tavares. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Vereador Jeová da Silva. Favorável, presidente. Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza. A favor. Vereador Lucas Lopes Ribeiro. Vereadora Luci Duarte. Vereador Ney Luiz de Araújo Pereira. Favorável. Vereadora Rosanir Pereira. Aprovado por unanimidade de voto, única discussão e votação. Deixo a palavra livre no grande expediente para se manifestar somente sobre a pauta tratada. Não havendo manifestante, está encerrada a presente sessão.